O fim do começo, capítulo 10. A academia de ginástica Total Gold era a mais badalada da Barra da Tijuca. Todos os dias, os riquinhos que moravam no bairro lotavam os 3 andares do prédio. Naquela noite, Nina estava exausta. Havia trabalhado como estagiária a tarde toda em uma clínica para dependentes químicos. Isso a deixava muito cansada mentalmente. O exercício físico era a única coisa que a fazia relaxar. Então, foi direto do estágio para a academia pedalar na bicicleta ergométrica. Na verdade, tinha o costume de ir à academia todas as noites. Ali encontrava suas amigas, relaxava e mantinha a forma. Enquanto pedalava, Nina conversava com Juliana e Renata, que discutiam as novidades da moda outono-inverno e reclamavam do frio que não chegava. "Comprei uma bota linda, mas com esse calor não vai dar para usar", reclamou Renata. "É tudo culpa do aquecimento global", explicou Juliana, que era aluna do último ano do curso de biologia. "A temperatura do planeta subiu quase 2 graus, se compararmos com 1960. E qual é o impacto que isso pode ter em nossa vida, além, é claro, da impossibilidade de usar minha bota nova? Ora, Renata, esse aquecimento é responsável pela mudança brusca de temperatura em todo o mundo. Alguns estudos revelam que o aquecimento global agrava a força dos furacões, o derretimento das calotas polares causa grandes enchentes. Enfim, precisamos mudar nosso estilo de vida ou acabaremos com o planeta." A conversa de Juliana e Renata estava interessante. Nina começou a pensar no estilo de vida frenético dos moradores do Rio de Janeiro e de outras grandes cidades. Como seria possível mudar este estilo de vida para salvar o planeta? Era inconcebível deixar de usar carro, não depender de energia elétrica e abandonar tantos outros costumes que, aparentemente, estavam afetando a natureza. Estava absorta em seus pensamentos quando um comentário de Juliana chamou sua atenção. Um professor da faculdade disse que, em um momento de crise global, os países terão que se unir e tomar ações efetivas para reverter o problema. "Que tipo de ações, Ju?", perguntou Nina, interessada. "Podemos nos comprometer a não usar o carro durante um dia da semana. Já pensou no impacto positivo disso?", respondeu sorrindo. "Nossa, mas a situação teria que estar muito complicada para chegarmos a um extremo desse. Será que as pessoas iriam concordar?" "Nina, se for lei, todo mundo concorda. Por que você acha que estão criando a lei dominical? Meu professor falou que tudo indica que a lei, além de outras coisas, pretende evitar que terminemos de destruir o planeta. A ideia é que as pessoas deixem de usar seus carros aos domingos." Nina ficou preocupada com o comentário de Juliana. Tinha ouvido um sermão na igreja sobre a lei dominical e sabia que iria impactar a vida de todos os brasileiros. Só não imaginava que o discurso politicamente correto dos ambientalistas seria utilizado pela AEM para convencer os governantes a aderir à nova lei. "Estou cansada de fazer ergométrica", disse Juliana enquanto apontava para um rapaz alto, loiro e musculoso que tinha acabado de chegar na sala de musculação. "O meu personal trainer chegou. Tchauzinho." Renata se levantou e seguiu a amiga, que estava toda espivetada com a aparição do professor de musculação. Nina apoiou os braços no guidão da bicicleta e pensou: "Meu Deus, onde este mundo vai parar?" Olhando no relógio, viu que já eram quase 7h30. Ela tinha combinado de sair para jantar com Tiago às 8 horas. Passando uma toalha no rosto suado, dirigiu-se ao vestiário. Abriu a fechadura do armário, pegou suas coisas e foi tomar um banho. Alguns minutos depois, foi para a entrada da academia, onde Tiago a esperava dentro do gol da tia Esther. Ao ver Nina, ele desceu do carro e o rodeou para abrir a porta do lado do passageiro. Com um sorriso nos lábios, ela sussurrou, enquanto o saudava com um beijo em cada bochecha: "Ah, Tiaguinho, ainda não sei como estou conseguindo resistir ao seu charme por tanto tempo." O coração de Tiago disparou e suas pernas travaram. Tentou fingir que aquele comentário não o havia afetado. Ajudou-a a sentar e fechou a porta do carro. Enquanto rodeava o automóvel, maquinava a próxima coisa que diria. Não podia perder aquela chance por nada no mundo. Ao sentar no banco do motorista, olhou para a amiga e sugeriu: "Bem, a gente tinha combinado de tomar um sorvete no shopping, mas depois desse comentário eu quero levar você a um lugar especial." "Onde?", perguntou intrigada. "Eu não estou vestida para ir a um lugar muito chique. Fora isso, meu cabelo está pingando." "Não se preocupe, você está linda como sempre. Acho que a gente tem que conversar, você não acha?"
Ela respondeu com um olhar maroto que ele recebeu como sendo um sim. Tiago respirou fundo e virou a chave no contato. Enquanto dirigia velozmente pela Avenida das Américas, Nina procurava sintonizar sua rádio favorita. Quando encontrou a estação de MPB, jogou o corpo para trás, encostou a cabeça no banco e começou a olhar para Tiago. Ele estava tão tenso que nem percebia o jeito carinhoso com que aqueles olhos verdes o contemplavam. Por alguns minutos, um silêncio desconcertante predominou. A única coisa que se podia ouvir era a voz de Djavan cantando. O pequeno carro cruzou túneis, ruas, avenidas e os dois continuavam absortos em seus mundos. Finalmente, Tiago entrou numa rua que os levava para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Poucos momentos depois, parou o carro num estacionamento grande em frente a muitos quiosques com música ao vivo. Enquanto se dirigiam para uma mesa de plástico branco perto do famoso quiosque do alemão, Nina entrelaçou o braço no braço forte de Tiago. Como eu pude me preocupar? Você nunca dá bola fora, né? O lugar é perfeito, tem até vista para o Cristo Redentor. Ele respondeu com um sorriso satisfeito, puxou a cadeira para ela sentar e acomodou-se na cadeira à sua frente. Tinha chegado o momento que Tiago esperava desde a primeira vez que viu Nina. Tudo parecia estar perfeito. À sua frente estava o espelho d'água da lagoa que refletia as luzes da cidade. A lua cheia e o morro do Corcovado. A banda tocava músicas de Tom Jobim e os olhos inquietantes de Nina estavam postos sobre ele. Tiago, por sua vez, estava perdido em seus pensamentos quando foi surpreendido. Você acabou de me convencer de que minha teoria estava errada. O quê? Perguntou ainda desnorteado. É sério, por muito tempo acreditei que poderia existir amizade sincera entre um homem e uma mulher. Na verdade, queria que você fosse a prova de que minha teoria estava certa. Nina estava quebrando o gelo. Tiago sorriu aliviado. Ela continuou. Olha, Tiago, eu queria lhe agradecer pela paciência. Aquela vez que você veio falar comigo sobre os seus sentimentos, eu fiquei com medo de estragar nossa amizade. Foi por isso que ele disse que para mim você era apenas um bom amigo. Você mentiu, né? Seus olhos cor-de-mel brilhavam esperançosos. Ela respondeu positivamente com a cabeça. Mostrando um sorriso sincero, ele sussurrou aliviado. Eu sabia. Se você sabia que eu gostava de você, por que nunca mais tocou no assunto? Tiago colocou os cotovelos em cima da mesa e fez sinal para a Nina se aproximar. Então, disse bem baixinho e pausadamente no pé do ouvido dela. Não toquei no assunto por pirraça. Ela encostou-se novamente na cadeira, cruzou os braços, abaixou a cabeça e disse sorrindo: Pois é, seu pirracento, funcionou. Fitou os olhos dele. Já estava ficando cansada de esperar por uma segunda chance. Tiago colocou a mão suavemente sobre as mãos macias e mornas da amiga. Nina, você sabe que comigo você teria quantas chances quisesse. Só não toquei mais no assunto porque queria que você descobrisse sozinha o que realmente sente por mim. Além do mais, o que sinto por você é verdadeiro, como nunca senti por ninguém em toda a minha vida. Ele interrompeu a frase, respirou fundo e continuou. Esperar por você não foi nenhum sacrifício. Os olhos de Nina brilhavam, um calor diferente aquecia seu coração. Ela nunca antes ouvira palavras tão sinceras como aquelas. Agora sabia que Tiago gostava dela como pessoa. Ele conhecia suas limitações e qualidades. Tinha sido seu amigo por quase 4 meses e sempre a havia respeitado, apoiado e ajudado. Nina apertou bem forte as mãos de Tiago. Ti, hoje eu vejo que valeu a pena a espera. Eu queria ter certeza de que a gente ia fazer as coisas do jeito certo. Você sempre foi muito especial para acabar sendo simplesmente mais um namorado. Acho que esse tempo foi bom para nós dois aprendermos a ter paciência e para nossa amizade crescer. Sabe, orei muito sobre esse assunto e tenho certeza de que Deus vai nos guiar daqui para frente. Tiago levantou e puxou Nina suavemente para perto de si. Ele a abraçou com ternura por alguns momentos. Depois, deu um beijo suave nos seus lábios e, abraçando-a novamente, disse: Vou lhe fazer muito feliz. Corre, Zezé! Quem chegar por último é mulher do padre.
Pedrinho gritou ofegante. A sua jugular quase lhe saltava do pescoço. Seu rosto rosado estava molhado de suor, mas seus olhos brilhavam ao desafiar o irmão mais novo. Os dois meninos tinham acabado de sair da escola. Agora, como de costume, estavam apostando corrida da escola até a chácara onde moravam. Todos os dias, Totoca, o cachorro vira-lata da família, ia ao encontro dos meninos na hora em que estavam voltando da escola. Aí, a correria era grande. Pedrinho, de 8 anos, era maior e tinha pernas mais compridas. Zezé, de 6 anos, era mais esperto e veloz. Os meninos levantavam poeira na estrada arborizada que beirava o rio São Francisco. Totoca latia sem parar, enquanto acompanhava a correria desenfreada dos dois meninos. Depois que a poeira baixava, podia-se ver Clara, a irmã mais velha, vindo atrás. Ela sempre chegava em casa depois dos irmãos menores, porque nessa correria eles sempre derrubavam lápis, folhas com dever de casa, canetas e todo tipo de material escolar. A missão diária de Clara, que tinha 12 anos, era recolher tudo que os irmãos deixavam espalhado pelo caminho. Ela não se importava com isso, pois já estava acostumada a cuidar dos irmãozinhos travessos. Na pequena cozinha de sua casa, Ana começou a ouvir, ao longe, as risadas altas dos meninos e o ladrar incessante de Totoca. Desligou o fogo embaixo da panela de polenta e ficou encostada no parapeito da porta da casa para esperar os filhos. Os dois meninos cruzaram os limites da chácara e logo frearam ofegantes na frente da mãe. Ana deu uma olhada de baixo para cima nos dois meninos. Os chinelos de borracha e as pernas magras estavam cobertos de poeira. A roupa gasta estava suada e suja. Colocando a mão na cintura, reclamou: "Olha, a cor da roupa de vocês todo dia é a mesma coisa." Passou a mão na testa quente e úmida de Zezé. "Suado desse jeito, você não vai jantar. Pode fazer o favor de ir tomar um banho." Os meninos jogaram os cadernos no chão e deram um grito: "Eba!" Desceram um barranco em frente à choupana que os levava para as margens do rio São Francisco. Ana fitava-os de longe com um sorriso discreto nos lábios. Ela sabia que seus filhos davam trabalho, mas no fundo eram somente meninos. Os dois já tinham arrancado a camiseta e estavam prontos para pular nas águas verdes do rio. Lá de cima, Ana gritou: "Não quero ver vocês dois indo pro fundo, fiquem só na parte rasinha." Os dois abanaram os braços positivamente, enquanto mergulhavam a cabeça na água morna. Nisso, Clara apareceu na curva da estrada. Carregava alguns livros nos braços. Ana foi ao encontro da filha, ajudando a carregar os livros. "Oi, filhinha, como foi a aula?" Clara entrelaçou a mão no braço da mãe e respondeu: "Foi boa. Hoje a professora leu uma história muito bonita pra gente. Eu até pedi o livro emprestado. Ela confiou tanto em mim que me deixou trazer o livro para casa." Ana passou a mão carinhosamente na cabeça da filha, enquanto as duas entravam na humilde casa. Clara molhou as mãos numa bacia de metal repleta de água. Chegou perto do fogão a lenha e espiou dentro da panela de polenta. "Nossa, tô morrendo de fome." Enquanto lambia a ponta da colher de pau, notou que seu pai tinha chegado. Ele entrou e tirou o chapéu de palha, colocando-o sobre um toco de madeira perto da mesa da cozinha. Passando a mão nos cabelos pretos de Clara, disse: "Filhota, vai ajudar os seus irmãos a se arrumarem para o jantar, vai?" Obediente, Clara pegou um trapo de toalha de banho e correu o barranco abaixo, até chegar onde seus irmãos estavam. Donato estava encostado no batente da porta, enquanto observava os filhos brincarem nas águas claras do rio. Agora os meninos jogavam água em Clara, que tentava se proteger com a toalha. Ana notou que o marido parecia preocupado com alguma coisa. Ele continuou quieto por alguns momentos, observando as crianças brincando no rio. Finalmente fitou a esposa e disse: "Ana, eu não sei o que vai ser de nós. Como sabe, não tá dando pra gente sobreviver só com o dinheiro da pesca. Primeiro, porque minha barcaça é muito velha e vive precisando de conserto. Segundo, porque nós temos 3 filhos para criar." Donato tinha um olhar angustiado e a esposa não entendia o que estava acontecendo. Chegou mais perto do marido e perguntou: "Donato, e o seu emprego na fazenda de cana-de-açúcar do Coronel Mendonça? Eu pensei que a pescaria era só um meio de conseguir mais uns trocados."
Na verdade, o que segura a gente é o seu trabalho na fazenda. Donato começou a balançar a cabeça. O olhar intrigado de Ana começou a ficar marejado ao perceber que algo sério tinha acontecido. Examinou o marido por alguns instantes e adivinhou. Ele está implicando com o sábado? Donato colocou as mãos entre as mãos dela. Está. Você sabe que todo mundo trabalha no sábado. Quando começamos a ir à igreja de Carminha, pensei que daria para conciliar. Agora não tenho coragem de trabalhar no sábado, porque sei o que a Bíblia diz. O problema é que hoje o coronel me disse que se faltar ao serviço mais uma vez, perco o emprego. É a tal da lei dominical. No serviço disseram que agora não tem choro nem vela, é só uma questão de tempo. Ana desencostou a cabeça do peito do marido. Os traços fortes do rosto dele estavam desfigurados. Ela sabia que Donato estava numa luta interior muito grande. Abraçando, sussurrou em seu ouvido: "O Senhor vai cuidar de nós." A dúvida no olhar de Donato fez subir um calafrio na espinha de Ana. A gente mudou para cá buscando uma vida melhor. Agora que finalmente eu tinha um emprego, isso acontece. Às vezes, eu acho que se a gente não tivesse estudado a Bíblia com Dona Carminha, nada disso teria acontecido. Ana deu 2 passos para trás e colocou a mão na cintura. Olha, Donato, eu até entendo que você esteja preocupado, mas o que você está falando aí é um pecado. Todo dia eu acordo, me ajoelho e agradeço a Deus por ter aprendido mais sobre a Bíblia. Agora sua voz emitia mais emoção. Eu sempre tive medo de Deus e do inferno. Esta é a primeira vez que encontrei um paizinho que me ama. Não troco isso por nada, por nada. Donato sentou no toco perto da mesa e colocou a cabeça entre as mãos. Mas como a gente vai sobreviver? Ana colocou as mãos no ombro do marido e disse: "O Senhor vai abrir uma porta." Tem um verso na Bíblia que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ainda sentado, Donato abraçou a cintura da esposa, que estava de pé na sua frente, olhando para cima, disse: "Eu concordo com tudo que você está dizendo, mas por que é tão difícil colocar isso em prática? Eu sei que Deus sempre cumpre as suas promessas. Lembra o que aconteceu quando aprendemos que o nosso dinheiro não é nosso, mas é de Deus?" Ana abriu um sorriso. Não foi fácil para a gente seguir os ensinamentos bíblicos de devolver para Deus 10% de tudo que ganhamos. Nós começamos a separar todos os meses os nossos dízimos e ofertas, mesmo não tendo dinheiro sobrando. Deus foi fiel e sempre cuidou de nós. Ele cumpriu o que prometeu. É muito bonito saber o que Deus Todo-Poderoso usa nosso dinheirinho para manter sua obra aqui na terra. Donato levantou reanimado e abraçou a esposa. Nesse momento, Totoca apareceu na porta da casa todo molhado. Começou a sacudir o corpo freneticamente enquanto espalhava gotas de água no chão de terra batida. Logo em seguida, as crianças entraram em casa correndo. Ao verem o pai e a mãe abraçados, começaram a brincar. "Ih, estão namorando." Ana chamou os filhos e todos se abraçaram. Donato sussurrou no ouvido da esposa: "A gente é pobre, mas graças a Deus temos uma riqueza que muita gente cheia de dinheiro gostaria de ter e não tem. Nós somos felizes." Naquela noite, havia vários carros estacionados na rua em frente à casa de Laércio. Algumas pessoas da igreja tinham se reunido na casa dele para estudar as profecias bíblicas. Havia algum tempo que Laércio tentava fazer reuniões na igreja para estudar as profecias sobre o fim dos tempos, mas por qualquer motivo ninguém parecia estar interessado no assunto. Finalmente, ele decidiu chamar 3 amigos que realmente tinham interesse em estudar as profecias, para virem à sua casa algumas noites da semana. No começo, esse grupo era pequeno, mas à medida que iam descobrindo as coisas maravilhosas que estavam para acontecer, começaram a convidar mais gente. Depois que todos estavam acomodados, Laércio iniciou a reunião. "Que bom que vocês vieram hoje. Eu sei que todo mundo deve estar cansado do dia de trabalho, mas também tenho certeza de que Deus tem uma coisa muito especial para nos mostrar hoje. Vamos começar com uma oração. Alguém quer orar?" Uma senhora que estava sentada no sofá levantou a mão e começou a orar. Quando ela acabou de pedir a iluminação de Deus para o estudo daquela noite, Laércio disse: "Bom, eu sei que a gente tem seguido um roteiro de estudos bíblicos até aqui, mas, como vocês sabem, existem coisas horríveis acontecendo em várias partes do mundo. Novos ataques terroristas na Espanha, enchentes que estão destruindo diversas cidades de nosso país,
terremotos, isso sem falar da lei dominical que foi aprovada pelo Congresso em decorrência, especialmente, da grave crise financeira que estamos enfrentando. Para muita gente, isso não quer dizer nada, mas Jesus deixou profecias na Bíblia mostrando que esses são sinais claros de que ele está perto de voltar. O que vocês acham de estudarmos esses sinais? Acho que ia ser legal, disse Nelson, garçom do VG Vida, que estava frequentando as reuniões havia um mês. Ele não tinha religião, mas tinha aceitado o convite de Laércio de tanto ele insistir. Agora, Nelson era uma das pessoas mais interessadas do grupo. O dono da casa disse: um bom lugar para começar é em Mateus 24. Ali Jesus está falando da destruição de Jerusalém e sobre o fim dos tempos. Jerusalém foi destruída sob a chefia de Tito, em 70 depois de Cristo. A primeira parte da profecia de Jesus já se cumpriu. Agora vamos ver o que o texto fala sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Capítulo 4, versos 3 a 6. Alguém pode ler para mim? Dona Maria, uma senhora muito dedicada da igreja, começou a ler. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quando ela acabou de ler, Nelson levantou a mão e disse: desculpe-me pela ignorância, mas como Jesus sabia que tudo isso ia acontecer? Porque, sinceramente, o que ele disse é uma fotocópia do nosso mundo de hoje. Primeiro, ele falou de falsos cristos. Vira e mexe aparece um louco por aí dizendo ser Jesus e acaba convencendo um monte de gente inocente. Lembram-se daquele Davi Koresh lá no Texas? No final, ele fez todo mundo se suicidar. Aquele povo realmente acreditava que ele era o Messias. Fora isso, vocês ouviram falar de um sujeito na África do Sul que afirma ser o novo Cristo? Ele tá todo dia na mídia e já tem seguidores de todas as partes do mundo. Depois o texto fala de guerras entre os países. Isso a gente nem precisa comentar. Parece que o Oriente Médio vive numa guerra constante. As pessoas vivem com medo de novos ataques terroristas. Nelson respirou fundo e perguntou: Laércio, como Jesus sabia? Uma vez uma cartomante leu meu futuro, mas nada do que ela disse aconteceu. Laércio deu um sorriso de canto de boca e disse: eu vou deixar que a Bíblia responda a esta pergunta. Eu vou dar alguns textos e aí eu peço que vocês leiam para mim. O primeiro texto está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Laércio apontou para uma moça que estava sentada ao lado de Nelson. Ela leu: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como vocês podem ver, a Bíblia está falando que toda profecia vinda de Deus é dada para pessoas escolhidas por meio do Espírito Santo. Nelson perguntou novamente: tudo bem, é Deus quem mostra para as pessoas o que vai acontecer. Mas como ele sabe de tudo isso? Laércio pediu para o seu amigo Renato ler Isaías 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Quando ele acabou de ler, Laércio disse: Nelson, Deus é onipotente, o que significa que ele pode fazer qualquer coisa, inclusive saber o futuro desde o começo. Colocando a mão na testa, Nelson exclamou: ah, mas isso é muito grande para minha cabeça. Você está querendo dizer que Deus já sabia que eu ia nascer quando ele criou este mundo? Isso mesmo, ele sabe de tudo, mesmo antes de as coisas acontecerem. Agora, ele decidiu dizer para nós algumas coisas do futuro como uma advertência. Ele não queria que os seus filhos fossem apanhados de surpresa. Exatamente por isso é que a gente pode estudar as profecias e descobrir um pouco do que vai acontecer. Além do mais, disse Dona Maria, podemos confiar que as profecias da Bíblia são verdadeiras. No Antigo Testamento, existem muitas profecias falando sobre o nascimento, vida e morte de Jesus na Terra. Veja, por exemplo, Isaías 53.
A probabilidade de todas elas se cumprirem por acaso, como estava previsto, era quase inexistente. Mas, ao estudar a Bíblia, vemos que tudo se cumpriu na vida e morte de Jesus. Esse é um dos motivos porque eu acredito nas profecias sobre o fim dos tempos. Deus já nos deu provas suficientes de que sempre cumpre o que profetizou. Pode saber que isso não tem nada a ver com a cartomante que leu seu futuro nas cartas do baralho. Quando ela mencionou a cartomante, todos deram uma risada descontraída, até que Laércio falou: vimos que podemos confiar nas profecias da Bíblia. Quando falamos de religião, existe outro ingrediente muito importante: a fé. Precisamos acreditar que a palavra de Deus nunca falhou e que nunca vai falhar. Mas existe um verso em Mateus 24:14 que fala de uma condição para que Jesus volte. Deixe que eu leio. Laércio folheou a Bíblia até encontrar o verso e leu, emitindo sua voz grossa e forte: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Em outras palavras, nós podemos ajudar a apressar a vinda de Jesus, quando contamos para os outros a maravilhosa boa notícia de que Jesus morreu na cruz para salvar a todos que aceitarem o seu sacrifício. Mas tem muita gente no mundo que nunca nem ouviu falar do nome de Jesus. Do jeito que as coisas estão indo, Jesus não vai voltar nunca. Isso é verdade, Afonso, mas não se esqueça de que para Deus nada é impossível. Deus está agindo neste mundo de maneiras que nem imaginamos. Ele só não voltou ainda porque quer dar oportunidade para o máximo de pessoas aceitarem sua salvação. 2 Pedro 3,9 diz: não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando Laércio acabou de ler esse texto, ouviu o barulho do carro de Júlia entrando na garagem. Olhou no relógio e viu que já eram quase 10:30 da noite. Nas últimas semanas, especialmente depois que ele tinha começado a fazer os estudos bíblicos em casa, ela sempre saía cedo e voltava tarde. Ele já havia pedido que ela os acompanhasse nos estudos, mas ela sempre inventava uma desculpa para não estar presente. Abrindo a porta da sala, Júlia entrou e deu uma olhada geral em quem estava ali. Chegando perto de Laércio, ela cochichou: eu quero esse povo fora da minha casa. Eu tô exausta e quero dormir. Sem cumprimentar ninguém, foi para o quarto e ligou o rádio bem alto. Laércio ficou encabulado com a atitude da esposa. Percebendo o desconforto do patrão, Nelson disse: bom, acho que já estudamos bastante sobre esse assunto. Agora eu tenho que ir porque amanhã o dia começa cedo. Todos concordaram e começaram a se arrumar para sair. Alguns minutos depois, a casa estava vazia. Laércio estava irritado com o que Júlia fizera. Na verdade, ele já estava cansado do jeito emburrado dela. Tudo o que ela fazia era reclamar e botar defeito nas coisas de que ele gostava. Entrando no quarto, viu Júlia deitada na cama, lendo uma revista feminina. Abaixando o volume do rádio, Laércio disse, mostrando impaciência: Júlia, por que você fez aquilo? A gente já estava acabando a reunião. Eu passei a maior vergonha na frente de todo mundo. Ah, Laércio, não me enche. Vergonha passo eu de ter um marido que nem você. Parece que a única coisa no mundo que existe pra você é Deus. Poxa, você não tem nem tempo pra mim. Esse casamento é uma piada. Laércio estava visivelmente transtornado, tentando não perder o controle e disse: como você pode dizer isso? Tem muito tempo que estou querendo marcar uma segunda lua de mel pra gente e você nunca tem tempo. Quantas vezes eu marquei de sair com você para jantar fora, para assistir a um filme ou fazer qualquer outra coisa e você nunca aparecia. No final, você chegava em casa super tarde, dizendo que teve que ficar estudando. Agora, que finalmente eu arranjei alguma coisa construtiva para fazer, você fica me criticando. Não sei mais o que fazer. Sinceramente, estou desanimado. Júlia continuava folheando a revista, como se não estivesse ouvindo uma palavra que ele dizia. Laércio sentou na cama e falou com um tom de seriedade na voz: isso é sério, Júlia. A gente não pode continuar vivendo assim. Nós dois estamos infelizes. Só que não adianta nada eu tentar salvar o nosso casamento se você não quiser. Eu preciso da sua ajuda. Eu tenho certeza de que podemos encontrar alguma coisa para fazermos juntos que vai nos unir. Ela fechou a revista e sentou na cama. Olhando nos olhos do marido, disse: tudo bem. Se você quer mesmo salvar esse casamento, eu quero que você venha comigo domingo que vem a uma igreja que estou frequentando.
Quem me levou lá foi o Fernando, e desde que comecei a ir a essa igreja, muita coisa começou a fazer sentido na minha vida. Se você começar a ir comigo aos domingos, eu prometo separar tempo para uma viagem bem especial. Laércio não podia acreditar no que estava ouvindo. Com um olhar incrédulo, perguntou: Ir a uma igreja com você no domingo? Desde quando você está indo a essa igreja, Júlia? Ela deu um sorriso e colocou os braços em volta do pescoço do marido. Ele sentiu um friozinho na barriga. Já tem mais de um mês. Essa igreja não está ligada a nenhuma religião e faz parte da AEM. Tem gente de todas as crenças que vai lá. É muito lindo ver gente católica, batista, budista, espírita, metodista juntas no mesmo lugar. Eles são bem liberais e pregam sobre melhorias sociais através do amor a Deus e ao próximo. Com um tom manhoso na voz, Júlia sussurrou: Ah, amorzinho, vamos lá comigo. Aposto que você vai adorar. Com certeza, esse vai ser um primeiro passo para a gente melhorar o nosso relacionamento. Se você for, eu vou ver que você realmente se interessa pelas coisas de que eu gosto e que me fazem feliz. Vamos comigo, vai? O cheiro do cabelo perfumado de Júlia era estonteante. Havia muito tempo que Laércio não a sentia tão perto. Por dentro, estava muito tentado acompanhá-la, mas sabia que não devia. Conhecia algumas pessoas de sua igreja que tinham ficado fracas na fé, porque tinham começado a frequentar essa igreja. Ele não queria se expor a esse tipo de influência. Por outro lado, queria voltar a ter o relacionamento que tinha com a esposa. No fundo, ele sabia que, se quisesse Júlia de volta, teria que aderir à nova religião dela. Engolido seco, finalmente tentou argumentar. Ô, Julinha, por que você tá indo logo a essa igreja? Eu queria tanto que você voltasse a frequentar a igreja aos sábados. A expressão de Júlia começou a mudar. Eu sabia que cabeça dura do jeito que você é, não ia aceitar meu convite. Bem que Fernando me disse. Só porque não quero ir a essa igreja não significa que não queira melhorar as coisas com você. Será que não tem outra coisa que a gente possa fazer junto? Levantando-se da cama, Júlia disse: Sinto muito, meu convite está feito. Enquanto a gente continuar tendo religiões diferentes, as coisas vão continuar complicadas. Eu frequentei sua igreja por 23 anos. Ia ser muito bom se você abrisse mão de fazer as coisas do seu jeito e fosse comigo à minha igreja. A decisão é sua. Minha consciência está limpa. Você que não quer salvar esse casamento. Ela pegou a camisola, dirigiu-se ao banheiro e bateu a porta. Jogando-se na cama, Laércio pensou: E agora, senhor? Será que eu tô exagerando? Ajuda-me a fazer a coisa certa.